Então, o Estado não promoveu, nesses longos anos, discussões e políticas públicas que dessem acesso à população negra, a bens e serviços promovidos por ele. Então, nesse momento, e principalmente depois da década de 70, o movimento negro traz como uma de suas pautas ações afirmativas, principalmente em universidades, já que no Brasil a população de universitários negros, antes das ações afirmativas, era de menos de 2%. Então, a partir disso, se tem um panorama do que das desigualdades étnico-raciais. Então, esse movimento começa a questionar por que as universidades não têm negros, por que é importante isso, né? Então, o movimento negro traz essa questão, luta por ela desde a década de 70, e hoje, a partir dos anos 2000, a gente teve a concretização disso nas universidades, principalmente na UNB e na UERJ. Então, essas universidades foram as pioneiras no debate das ações afirmativas com recorte étnico-racial no ingresso ao seu vestibular. Então, o que a gente traz é que as cotas sociais, elas não dão conta da particularidade étnico-racial, porque mesmo entre os pobres, ainda assim há racismo. Se a gente for fazer uma pesquisa com a população mais pobre, ainda se vai ver uma diferença bem grande entre brancos e negros. Então, por isso que há necessidade dessa desvinculação que a Mariana falou antes, para a gente também ter um foco na discussão sobre o racismo, e que essa discussão não seja uma rota, não tenha uma outra rota de fuga, que é a questão social. A gente é parceiro, a gente é solidário à questão social, porque a gente também é contemplado por ela, mas só que só ela não dá conta da particularidade do racismo que os negros e indígenas sofrem na sociedade brasileira. Meu nome é Gilberto José, eu tenho 64 anos e trabalho numa empresa que presta serviço à Universidade do Rio Grande do Sul, ou seja, e pelo que eu vejo assim, eu estou trabalhando há 2 anos aqui, o que está predominando é os filhos de pessoas de poder aquisitivo, no caso, do poder social, no caso seria classe A, né? É o que eu vejo predominando. Então eu gostaria que o pessoal dos nossos filhos que estudem em escola pública, que tivessem mais acesso à universidade no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal, que é a URGS. Poucas pessoas de cor negra acessam a universidade pública, a gente vê, poucos colegas meus são de cor negra, ao passo que na escola pública, tanto eu quanto vários anos que eram de cor negra, poucas pessoas de condição de classe menos favorecida acessam a escola pública. Essa discrepância tem que ser, sem o mais tardar, deve ser acabada, deve ser diminuída. Eu acho que o único instrumento para acabar com o nosso ranço, com a nossa herança de 3 séculos de discriminação, 3 séculos de escravidão, uma herança estrutural muito forte que não adianta dizer que não adianta dizer que a gente não é país racista, nós somos país racista, é só entender por que tem diferença a partir de um bairro de outro, a condição de cor, a condição social de outra pessoa. A gente vê que nós somos país racista, numa seleção de emprego, uma pessoa que é negra, muito provavelmente, embora isso seja completamente discrepante, algumas pessoas elas vão ter, por preconceito, vão ter uma diminuição da sua capacidade, não da sua capacidade, desculpa, mas da sua possibilidade de conseguir um emprego. A gente vê isso, só quem é cego não consegue ver. Então a maneira de, no curto prazo, a gente conseguir, pelo menos que seja, dar instrumentos para pessoas menos favorecidas, de conseguir conquistar conhecimento, de conseguir conquistar uma condição melhor de ingresso em todos os setores de uma vida, de uma cidadania, ela é importante, ela deve ter sua manutenção. Então eu sou completamente a favor das cotas. Meu pouco tempo que eu tenho na faculdade, apenas 1 ano e meio, e de convívio aqui dentro, eu acho que as cotas foram efetivas e foram muito bem recebidas, e eu acho que elas devem continuar, e também acredito que deve continuar sendo discutido
o aumento do sistema de cotas, o aperfeiçoamento do sistema de cotas, porque, enfim, tem um problema, como toda política pública tem esses problemas, mas ela deve ter sua manutenção garantida, ela deve, se possível, ser estendida, e que a universidade pública atenda o que a camada da população que ela realmente deve atender preferencialmente, a população pobre, a população que precisa ter acesso de uma maneira que a gente consiga acabar com discrepâncias estruturais que a gente tem no nosso país ainda. Então, por que sistema de cotas, né? O sistema de cotas, ele vem justamente para fornecer a possibilidade de acesso desses dois grupos, né, indígenas e afrodescendentes, a estar acessando o ensino superior, né? E o que vem junto com ele? A ideia de que essa diversidade possa estar se relacionando e produzindo um conhecimento que é diferenciado. Um conhecimento que ele vai dialogar com muito mais facilidade e de recursos, de aproximações com a sociedade civil no geral. Então eu acho que essa é a maior força do sistema de cotas, para poder colocar em relação esses indivíduos que têm um pertencimento étnico, social, racial diferenciado. E isso vai reproduzir com certeza no ambiente acadêmico, porque daí vai, no meu entendimento, vai incentivar que se estude mais sobre a cultura indígena, se estude mais sobre a história do negro aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e que a partir disso possa se desconstruir ideias que muitas vezes a gente não condiz com a nossa realidade. Por exemplo, que muitas vezes, assim, pelo que eu percebo, muitas vezes as pessoas sempre falam como negro e escravo como se fossem sinônimos, mas justamente problematizar que antes de ser escravo, o negro ele foi escravizado, e que condições ele foi escravizado e como isso repercutiu até hoje na sua vida, e consequentemente estendendo isso para a realidade dos indígenas, né? Então eu acho que essa é a grande possibilidade que a gente está tendo em todo o Brasil. As universidades estão abraçando o sistema de cotas para isso poder ser falado mais abertamente, e que justamente o conhecimento científico possa repercutir de forma positiva nesse meio. Meu nome é Mariana, eu sou estudante cotixa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse ano de 2012 a gente está enfrentando aí uma discussão bem forte sobre a questão das cotas na universidade, e existe um grupo aqui dentro que é o Fórum de Ações Afirmativas que está tocando essa pauta. A nossa proposta, ela tem dois eixos norteadores, que é a questão da ampliação do acesso e a permanência, né, manutenção da permanência. E sobre o acesso, o que a gente conseguiu afinar e o que é uma discussão bem forte é a questão da desvinculação das cotas sociais que são sobrepostas na universidade. A gente, no programa, né, que se propõe hoje, a gente acredita que a desvinculação das cotas raciais e sociais é importante, mais na questão da perspectiva de combate ao racismo, né? Porque, na realidade, nem todo negro todo negro de escola pública ou de escola privada, algum tipo de discriminação ele já sofreu. E isso se dá por questão cultural da nossa sociedade, e isso deve ser desmistificado, né? Deve ser destruído, desconstruído. A desvinculação das cotas vai mais no sentido de combate ao racismo, no sentido de que a gente possa entrar dentro de um consultório médico, e esse médico ser uma médica mulher negra, e isso não ser surpresa para ninguém. Isso é o que a gente acredita, e isso é o que a gente vai defender de peito aberto.